Hello, hello! Hello, hello, hello! Boa tarde a todos. Olá! Boa tarde! Olá, Rui! Olá, eu quero começar por falar. Eu ouvi um indivíduo Ok. que deixou um comentário no YouTube a respeito da minha pessoa. É Ele verdade. chamou-me o Tom Holland dos spoilers. Do Eu devo Covid. É dizer verdade. que todos os spoilers são culpa dos proprietários do Cubic e não eu É sou um verdade, convidado. é verdade. Portanto, a culpa toda reside no Sr. Rui Santos, o verdadeiro Tom Holland. É verdade, Do Tom Holland. O Tom Holland Pois. disfarçado. é verdade. Não, eu assumo responsabilidade. Sim, Mas é- temos que fazer spoiler alert. Sim, Mas verdade. é No bom, início mas é bom ver alguém a de tudo. comentar. Sinceramente, eu fiquei feliz. Yeah. Nós também ficamos Portanto, muito contentes sempre. Um Uma das bem-aja a 5 esse pessoas ouvinte. que nos ouve. Um bem-aja a esse Excelente. ouvinte. Yes! É bem fixe. Mas sem mais demoras, vamos para o nosso segmento preferido desta semana e de todas as semanas. Rui, o que é que tu andaste a ver? Olha, anda a ver bué de coisas. Então, Anda a ver. Vamos lá ver, por ordem. Anda a ver, e só me falta um episódio que ainda vai sair, do Swamp Thing. sim. E então, Do como é que James eu vi Wan, da DC. eu vi o primeiro que episódio. Ao final do segundo episódio anunciaram o cancelamento. Exatamente. E a série está espetacular, é uma pena. Pelo que eu andei a ler, Sim. o cancelamento é devido a custos com a produção. Porque acho que Yeah. o James Wan agarrou num saco de ouro e começou a... e está espetacular, realmente. A produção daquilo é ótima e nota-se o investimento ali feito. Está uma abordagem tipo horror ao super-hero género. Portanto, acho que está ótimo. É uma pena acabar já, mas acho que era uma série que tinha muito a dar. É pena. Também vi yeah. o The Boys, que eu Sim. falei nisto, que é uma adaptação de uma graphic novel que eu não conhecia, que é uma espécie de, como é que eu ia descrever para quem não conhece, é uma espécie de misto do Watchmen com The Incredibles. Basicamente aquilo explora muito a parte humana, boa e má, dos heróis, tanto que os heróis da série de super-heróis não são os super-heróis, mas são os humanos que estão a combater os super-heróis, que supostamente são super-heróis, mas não são assim tão bons como as pessoas julgam. Sem spoilers, é uma grande série. E comecei a ver Nice. hoje de manhã o Good Omens. E então, essa eu tenho imensa curiosidade para ver. Conhecem? Eu estou impressionado agora. Conhecemos. Pá, Conhecemos. eu adormeci. A Eu sério? não tenho horários. Não, eu adormeci porque eu comecei a ver às 9h30 da manhã e às 9h45 adormeci. Mas pareceu-me Sim. muito engraçado. Aquilo é de um livro Ok. do Do Neil Neil Gaiman, Gaiman. do Terry Pratchett. que é ótimo. Acho que a nível do que eu vi, aquilo é uma luta entre basicamente é uma história sobre o fim do mundo, dos tempos, e é uma história de um anjo Sim. e um demónio, sendo o demónio o antigo Doctor Who, David Tennant. Está muito bom, tem um humor muito fixe, mas eu adormeci. Portanto, na próxima vez eu posso dizer se isto é bom ou não, mas pareceu-me engraçado. Ok. E vocês? Ficamos à espera. Não, nós andamos com muita curiosidade para ver essas. Olha, nós vimos uma coisa, encontramos aleatoriamente na Netflix uma das coisas mais giras e bizarras que Bizarro. vimos ultimamente. É uma comédia, é uma curta-metragem de comédia chamada Frankenstein's Monster Frankenstein. Já vi, é surreal. É Está tão hilariante. bom. Está hilariante. Parece uma sitcom dos finais dos anos 80 e início dos anos 90, não é? Tem ali um surreal e peça de teatro também, né? Exatamente, Yeah. é uma mistura de documentário. Sim, é um mockumentary que É uma mistura de mistura géneros, sim. montes de formatos. Exato. Eu gostei. Opa. Mas não é Yeah. para qualquer gosto. Acho que aquilo é preciso um certo tipo de sensibilidade para Sim. entender o que está ali e não achar, isto é Sim. uma tango, porque aquilo é mesmo único. Eu muito estranho, gostei é bastante. muito estranho. É estranho, mas é um estranho bom. Não É tão Sim, bom, é tão ótimo, bom. Está ótimo. tão bem produzido e é mesmo um miminho. Yeah. Tu nunca sabes bem o que é que se está a passar. E devemos andar a dizer que é com o nosso amigo Hopper. É a estrela. Exatamente. É a estrela. Ganda David Harbour. A sério, eu fiquei tão feliz com o hype todo do Stranger Things e isto sair umas semanas depois de Stranger Things, para aí 3 semanas.
Desculpem. Diz. Vi outra coisa, eu falar em Stranger Things, vi a Eleven no Godzilla. Sim. E tal, o que é que achaste? É assim, o que é que não vai ganhar um Oscar, de certeza. Ok. Tá bué over the top, mas são monstros, meu, o que é que querem? Sim. Tem bons efeitos especiais, fim. Ok. A história não tem nexo nenhum, não faz sentido nenhum, é tudo mesmo completamente Michael Bayzado, estás a ver? É tipo uma cena mesmo. Mas é grandioso. É grandioso. Ainda não Os vi. efeitos especiais estão ótimos. Faz lembrar um disaster movie, aqueles que havia antes, sei lá, no início do milénio, com o Roland Emmerich tinha aqueles 2012 e faz lembrar isso. Esse género, tipo, vai acontecer qualquer coisa agora, e agora anda a acontecer isto. O Godzilla, o Ghidorah, a Mothra. Está sempre assim uma sensação de que vai acontecer ainda algo mais grandioso do que aconteceu. Mas a história não tem ponta por onde se pega. Nada, zero, pola. Pronto, era só isto. Eu estava entusiasmada. Eleven aparece. E eu acho que eles fazem um pequeno easter egg dentro do próprio Godzilla. Há uma parte que eu já não lembro do nome da personagem, porque a personagem Eleven, ela é filha da cientista, e ela grita ao Godzilla da mesma maneira que gritou no final da Season 2 a puxar o buraco, que ela faz aquele ela faz um grito que o plano de câmera é exatamente igual, a expressão da cara dela é exatamente igual. Acho que foi um pequeno wink à série dela. Ok. Giro. Não reparei nisso quando vi o filme, mas Eu não vi. Eu vi quando estreou em Portugal. O que é que tu achaste do filme? Olha, o que eu acho que disse na crítica na altura é que a parte, tudo o que envolve monstros no filme é espetacular, brutalmente satisfatório. Eu também achei. Mas depois, tudo o que envolve os humanos é aborrecido, é superficial. É uma merda. A palavra é merda. É que aquilo não tem... é tão mau, os diálogos são tão clichês, personagens estão tão clichêsadas. Eu sei, por favor. Completamente. Enfim. Olha, portanto, vamos acelerar de coisas mais daqui para fora e vamos já cheios de velocidade para o nosso programa de hoje, já depois da intro. Bem-vindos ao Cubo Geek Show, um programa do Cubo Geek onde mergulhamos nos temas mais geeks deste mundo. Eu sou o Gui, estou aqui com o Ruim. Oi. Bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado por estares aqui sempre connosco. Sempre às horas. E estou aqui com a Sara. Olá! E hoje, porque esta semana estreia em Portugal o Velocidade Furiosa, não sei quantos, Hobbs Shaw. Sabes que eu tenho uma piada do Velocidade. Diz, conta. Não é uma piada, foi apenas um pensamento que eu tenho em relação ao filme. Se alguém vir os filmes do Fast and Furious ao contrário, portanto do oitavo para o primeiro, é a história de um grupo de super-heróis que lutam contra o crime internacional, que lentamente vão perdendo o gosto em fazer isso e começam a dedicar-se a corridas ilegais de carros e acabam todos separados por causa de uma gaja. Basicamente, se vocês virem o Fast... eu sou um gajo, eu vi o primeiro e gostei. E depois eu vi para aí o sétimo. E eu disse, o que é que se passou? Porquê que eles estavam a guiar carros em Los Angeles e agora está um gajo a saltar de um submarino para uma nave e um helicóptero explode e sai um tanque? Eu disse, mas o quê? Eles são os Avengers. O que é que se passou aqui? E depois comecei a ver os filmes. Às vezes vi o 3, depois vi o 6. Eu assim, pois realmente não tem nexo nenhum. Pronto, era só isto que eu tinha a dizer em relação ao Fast and Furious. Disse que realmente não vejam isso. Ao contrário, vejam de 1 ao 8º. Porque... Olha, eu era capaz só de ver os... Porque eu nunca vi um. Eu era capaz só para ter essa vê ao contrário, vê do 8, 7, 6, 5, 4. Agora quero fazer isto.
Adoro. Mas eu acho que vi o primeiro dos Velocidades Furiosas. Eu não vi nenhum, não faço ideia. Nunca vi mais nenhum. Portanto, mas imagino. Para compensar, hoje vamos falar das melhores perseguições de sempre. Yeah. Sara, fala-nos. Eu vou-te atirar já aqui para o centro. Oh, não. Fala-nos de uma das mais importantes perseguições históricas da história do cinema. Ok, portanto, uma das primeiras e mais importantes na história do cinema é de um filme chamado The General, de 1926. E é um filme do Buster Keaton. E é uma chase entre dois comboios. E o budget para este filme era gigante para a altura, gigante. E eles até têm uma explosão com um dos comboios, tipo, a explodir de uma ponte fora. E é uma chase muito badass, com muito entusiasmo, com muita excitação. E é um filme dos anos 20. Yeah. E... eu não sei nada, quer dizer, se a conversa inicia com um filme de 1926 com o Buster Keaton, o que é que eu vá dizer agora a seguir vai soar com que eu seja um atrasado mental, não é? Porque, eu vi o Matrix! Epá, por amor de Deus, quer dizer. Não, eu digo-te, está para vir, mas as minhas preferidas são por aí, Já lá chegamos. Eu não sei o que é de andar a dizer até lá. Mas vá, tudo bem. Vamos já passar para os anos 70. Nós já vamos passar aqui para outras coisas. Okay. Antes de chegarmos às grandes perseguições de carros, que é para isso que nós viemos cá hoje. Yeah. Mas não, vamos começar pelas coisas mais simples. Perseguições a pé. Vocês lembram-se de perseguições a pé? Sim. Digam-me perseguições a pé. A minha, enfrentar a polícia aos 17 anos, é a mais importante da minha vida. Eu já fui à polícia, mas isto é outra história. Epá, eu sinceramente, perseguições a pé... Olha, a perseguição mais aterradora que alguma vez vi foi há uns meses atrás, de um filme que vocês me disseram, que não é bem uma perseguição, é terror, It Follows. Para mim, se querem falar em perseguições que metam medo, eu nunca senti tanto terror ao ver alguém atrás de alguém. Epá, agora perseguições a pé, eu vou ter de estar aqui a pensar um bocadinho, portanto... É um exemplo muito, muito interessante, sem dúvida, eu gosto. Porque é literalmente, é de facto uma perseguição. Isso é um filme inteiro sobre algo a perseguir algo, não é? Sim. É um perfeito exemplo. Okay. Yes. É uma perseguição lenta, mas eu acho que... Não, é um excelente exemplo de uma e acho que se calhar vai ser a única perseguição de terror de que nós falamos hoje. É verdade. Portanto, excelente Good exemplo. for you, bro. Tu tens os Mike Myers atrás, mas isso está bem, isso é perseguição, é só ali 1 minuto ou 2 do gajo atrás. Mas sim, isso é o filme inteiro de alguém, de algo... Exatamente. Algo atrás sem dúvida. Um exemplo muito giro. Eu lembro-me sempre, passando aqui para outro exemplo, do Quantum of Solace, dos filmes do James Bond recentes, que esse filme começa com uma perseguição a pé giríssima do James Bond a perseguir outra pessoa, acho que é na África do Sul. O Daniel Craig tem uma camisa havaiana. Sim, exatamente. Nessa cena. Eu tenho uma memória boa, só que eu não me lembro bem das coisas. Já me lembro disso. Sim. O filme inicia assim, exatamente. Abre com essa perseguição, exatamente. Com isso, é verdade. Perseguições a pé recentes. O último do Mission Impossible. Sim, viram aquela cena que o Tom Cruise salta e se aleija? Sim. Eu vi as gravações disso. O gajo aleijou-se mesmo. O gajo ele aleijou-se ficou mesmo, o rapaz. Incapacitado, é muito giro, porque estatisticamente está provado que os filmes onde o Tom Cruise corre dão mais dinheiro do que os filmes onde o Tom Cruise não corre. Isto está engraçado. Sim, o Tom Cruise a correr e a perseguir pessoas. Vende bilhetes. It's a thing. Adoro isso. É um pormenorzinho tão específico. Tens algum exemplo, Sara? Eu tenho um exemplo, não é de cinema, though. Ok. É de uma série da Netflix. Esta cena ficou-me na memória, é da série Narcos, e eu
eu não me lembro se é da primeira temporada, acho que é da segunda, se Acho não me que é, engano. se é a cena que tu estás a falar, acho que é o fim da segunda temporada. Ok. Já sei se é podemos dar spoiler, acho que já toda a gente viu Sim, Sim. o sim. Narcos. Spoiler alert! Spoilers para filmes e séries dos últimos 200 anos, 200 100 anos, anos. quase. 200 não, está bem. Mas, 200! não, 200 ok, anos, mas por amor de começámos com o Buster Keaton em 1926, portanto são 110, 114 anos. Pronto, 113, Ok. específico. Gosto. é verdade. Anyway, série Narcos, esta cena é uma cena entre o Pedro Pascal e eu acho que o gangue do Pablo Escobar. E é uma cena fantástica a pé por entre os bairros de Medellín. E é uma cena cheia de drones, é tipo super drone. Foi o trabalho de drone mais interessante que eu acho que já vi. Porque tu consegues perfeitamente ver as personagens a perseguirem-se umas às outras Sim. através dos telhados, Sim. com um plano muito fluido de um drone por cima. Muita fluida e muito perto dos atores. Sim. Opa, é genial, é uma cena genial. Yeah. A sério. Vamos passar para perseguições de bicicletas. E eu só tenho um exemplo na cabeça. Eu também. Rui, lembras-te de alguma coisa? Epá, eu vi 2 filmes em que inicia com uma corrida em bicicleta de uma rapariga, que eles são estafetas de algo, e aquilo é a competição entre os estafetas. Sim. Não Isso estão a ver o francês. filme. É francês o filme. Eu tenho Não ideia é? que sim. Eu acho que me lembro, Que eu acho que aquilo me lembro dessa inicia cena que tu com uma estás a descrever. competição entre eles. E depois a meio acontece qualquer coisa e a rapariga... Eu acho que ela é eleita para andar à porrada, não sei. E também vi um filme do... está-me a faltar o nome do ator. Do Third Rock from the Sun. Que ele é um O estafeta Gordon também. Levitt. Desculpa? Sim. O Gordon Levitt. O Gordon Jason ou é Levitt. Jason? Sim. Joseph Gordon Levitt. Joseph Gordon Levitt. Joseph Gordon Sim. Levitt. Que ele é estafeta de bicicleta. Sim, Será que eu exatamente. estou a falar do mesmo filme? Acho que não estás a falar do mesmo filme. Um é É um francês filme. e outro é com o Há um Gordon filme Levitt. com o Joseph Gordon Levitt que ele é estafeta de bicicleta em Nova York. Yeah. Sim, Super rápido e depois acontece alguma coisa. Epá, eu vejo Yeah. muita série e muito filme. Não me recordo bem do enredo. Eu não sei se já estou a ver o padrão. Eu recordo-me Sim. do início do filme. sim. É o James Bond a Os primeiros 10 perseguir, minutos. é esta feta gaja, não sei o quê, e agora é o Joseph Gordon Levitt. Yeah. Eu recordo-me de perseguições de bicicleta, eu lembro-me destes. Sim. Mais Eu fugas em tenho. bicicleta, não me lembro. Eu por acaso tenho outra também do início de um filme Sim. que é bastante gira. É o Taxi. O primeiro. yeah. Mas estou a pensar no da Queen Latifah, porque foi o único que eu vi. Isso já é o Taxi 7, não? Yeah, provavelmente. Deve ser. Mas essa perseguição estava engraçada. Claro. Não sei se era uma perseguição tecnicamente, se ela estava a entregar um pacote. Se calhar era isso. Se calhar isso. Mas já encontraste o filme? Ainda não encontrei o filme. Eu vou encontrar. Eu sou Joseph menino. Gordon Levitt. Isso deve ser para ali para 2000 e início do milénio, filhos. Yeah, Deve ser provavelmente. início do milénio. In the meantime, Sim. acho que vou falar de uma grande perseguição de bicicletas e de certeza que tu vais concordar, Rui. Sim. A perseguição de bicicletas no ET. Yeah. Sim. Sim. Que ganda perseguição que essa é. Não tá fácil, É uma não. perseguição, é das minhas perseguições preferidas, ponto final. Porque tem uma energia muito engraçada, porque os miúdos vão frequentemente durante a perseguição dividindo-se em grupos e a fugir dos carros da polícia, metem-se por espaços de construção, vão andando pelo meio dos jardins das casas, Yeah. com os carros sempre ali atrás deles. E depois, obviamente, tens aquela cena icónica quando eles estão a ir contra uma barreira de polícia e o ET faz com que eles levantem voo. Opa, Opa, a que sério. é magia. É Genial. magia.
é tão bom. Ganda Spielberg. Yeah, true. Já descobri. Diz-nos. Em português é Encomenda Armadilhada. E Ok. o título em inglês é Premium Rush. Ok. Premium Rush. De 2012. Afinal é mais recente do que julgávamos. Ok. E já ele é depois do Inception ele e tudo. é um bike messenger que apanha um envelope que atrai o interesse de um dirty cop que vai atrás dele, ele em bicicleta. Pronto. Ok. É isto. Ok. É um bom filme. Eu lembro-me disto. É um bom filme. É engraçadinho. Esse nunca vi. Lembro-me disso existir, mas nunca vi o filme. Yeah. Ok, então agora perseguições de barcos. Vocês lembram-se de alguma? Ui. Agora é Eu tenho uma na cabeça que é muito clássica para mim. Tenho uma na cabeça também, Diz. tipo, weather random. Diz. Há uma perseguição de barcos nos Piratas das Caraíbas. conta. Sara, isso é uma caravela, por amor de Deus, estamos a falar de barcos a motor. E nada é barcos a remos, um gajo atrás do outro num barco a remos, ou de canoa. Constitui um barco, é um barco. Tudo, pronto. Eu estava a pensar na perseguição de barcos do Indiana Jones e a Última Cruzada, Sim. que ele tem quando está em Veneza Sim. e está a ser perseguido pelos Guardiões do Graal. Sim. E São muitos barcos, não é? São montes de barcos e há uma cena muito clássica em que ele está a escapar por entre dois barcos que se estão a aproximar um paralelo ao outro e o Sim. espaço está a ficar mais apertadinho. Que é muita gira. E tem uma cena com o divertimento, simplesmente com um gosto que se vê que está na realização daquilo que estava muito presente nos filmes do Indiana Jones. É mesmo uma cena de aventura muito gira. Os barcos. E acho que se calhar não nos lembramos de mais de uma perseguição. Perseguições de barcos é assim. Nos filmes do 007 ou Jack Ryan, deve haver esses. Há sempre uma cena qualquer que ele foge de uma lancha. Sim. Mas nunca em alto mar, é sempre num canal em Veneza ou em Dublin e há motas atrás dele e motas saltam por cima do barco. Não é? É para ter mais obstáculos. E nós daqui a pouco já vamos falar do que é que faz uma boa cena de perseguição. Mas perseguições de aeronaves. E aqui o termo aeronaves é intencional porque isto é uma categoria muito vasta. Mas vocês lembram-se de alguma coisa? Millennium Falcon. Sim, Qualquer cena exatamente. Falcon. Exatamente. No Império Contra-Ataca, a Millennium Falcon a ser perseguida por naves do Império pelo meio dos asteroides. Que cena tão boa. Ou tens no episódio 4, quando o Darth Vader vai atrás do Luke no seu X-Wing, quando ele tem de disparar em direção ao reator da Death Star. A cena, eu recordo-me de dar a ver esse miúdo e cada vez que ainda vejo a cena estou sempre com aquela... Será que ele vai? Ele vai, mas eu fico sempre... acho que está uma boa cena essa. Isso é o que faz uma boa cena. Exatamente. For sure. Recentemente tivemos outra cena brutal, também do Missão Impossível 6, do Missão Impossível Fallout, que é quando há aquela perseguição de helicópteros. De helicóptero, sim, eu gostei disso. Lembro-me. Muito bom. Essa cena está tão bem filmada. Está muito bem feita, muito bem feita. Sim, sem dúvida. Porque parece genuinamente perigosa. Eu nunca... os ângulos de câmara que eles usam, eles põem muito uma câmara no ombro esquerdo do Tom Cruise e tens um plano fixo do interior do helicóptero só com o mundo a rodar à volta dele. Que aquilo induz uma desorientação espacial e uma vertigem que no grande ecrã era impressionante. Era, sem dúvida. E que ideia tão original de fazer uma perseguição de helicópteros. Eu nunca tinha visto nada parecido, não com helicópteros. É nicho. É de nicho. E é um ganda fim para o filme. Sim, sem dúvida. Eu tenho uma. Ok. O Dunkirk. Pá. Que perseguições, que malabarismos
aéreos fantásticos que o Dunkirk proporcionou. O som, os planos, o ritmo das cenas é de cortar a respiração literalmente. Completamente. Não literalmente, mas vocês percebem. Epá, eu preciso ver o Dunkirk outra vez. Sim, merece tantas mais vistas, porque... Está na Netflix, acho, o Nolan, os também filmes acho que dele. sim. Acho que está lá Verdade. o Inception, o Dunkirk, os Batmans todos. Vejam bem. Eu andei a rever o Batman outra vez. O Nolan, e vi os 3 A sério? de seguida. Aí é espetacular, meu. Acho que acabas lindo. um e queres ir ver o outro. Aí está muito bom. Pá, inesquecível mesmo. Muito E também com boas Mais. perseguições. Eu tenho aqui uma lista para falar. Tem. Já lá chegamos. Mas sim. Ok, a coisa está a começar a aquecer. Já chegámos, finalmente vamos chegar a veículos com rodas, motas. Perseguições de motas. Eu sei, a minha Rui. preferida. Exterminador Implacável 2. Sim. O Terminator 2. Tem várias. Tem mais que Fala-me uma, dessa perseguição. acho eu. Temos aquela do John Connor na motinha que tem um caminhão atrás dele, num túnel. Tem um caminhão que é essa cena curta uma respiração. E depois, eu não sei se mais lá para a frente temos com os Schwarzenegger alguma coisa, mas acho que sim. Há outra cena no filme. Há outra, não há? Onde o T3000, não é? É o T1000. T1000. Ok, o 3000 é dos filmes. Olha que eu sou um fanboy do Exterminador 1 e 2, que é os únicos. De resto, eu são não os sei únicos bons, o que é concordo. que andaram a fazer à frente, mas não, é o 1 e o 2 só. Eu acho que no fim há outra cena onde o T1000 está num caminhão a perseguir o Exterminador e o John Connor noutra carrinha, acho eu. E ele deve ir na sua moto com a shotgun a fazer aquele movimento. Eia, meu! Eu acho que tinha 12 ou 13 anos quando vi esse filme pela primeira vez Eu e esse adorei. movimento da caçadeira era tudo o que eu queria nessa idade. Eu adorei. Era X-rated. X-rated não, desculpem, enganei. Não é X-rated. X-rated é outra coisa. Isso é diferente. R-rated, desculpem, R-rated. Eu lembro que eu também tinha. Eu era miudinho, então isso é de 91, eu tinha 9 anos. Mal, como é que tu tinhas 10 anos? Não pode ser. Foi quando eu vi o filme. Provavelmente. Eu vi o filme em 91, 92. E o filme meteu o pé da medo. Meteu o pé da medo. Porque tu tens uma sensação de o que é que vai acontecer a seguir. Tipo, é um robô atrás de tudo, quer dizer, as pessoas vão morrer, as pessoas. Eu adorei. Desculpem, foi um momento. Não, mas eu adorei tu tens. esse filme. Os filmes do Exterminador, mesmo os outros para a frente, têm sempre umas cenas de perseguição muita O violentas. Exterminador, o 2, se formos analisar o filme do início ao fim, é sempre alguém atrás de alguém. Ele não para, o T-1000 não para, o filme inteiro de andar atrás dele. E é a pé, é de helicóptero, é de carro, é de moto, está sempre atrás dele. E depois, outra das cenas de que eu quero falar muito, de uma perseguição de motas que para mim foi muito icónica, é a perseguição com que abre o filme Akira. Vocês chegaram a ver este filme? Akira, estamos a falar daquele clássico de 1988. É exatamente, o clássico de 1988 realizado pelo Katsuhiro Otomo. E que está a ser feito um remake americano, live action. Eu acho que foi cancelado. Foi. Ou foi adiado. Okay. E era para ser realizado pelo Taika Waititi. Eu vou dizer uma coisa. Oh my god! Eu vou dizer uma coisa, eu vou ser honesto. Sabes, o Akira é aquele filme anime mítico que eu já comecei a ver para aí 4 vezes e nunca acabei. Estás a ver? Sim, eu percebo. O filme é difícil, sem dúvida. Eu acho que também já vi o filme umas 3 ou 4 vezes e ainda não tenho a certeza se percebi bem a história ou não. Mas aquilo começa com uma cena de perseguição de motas, com 2 gangues rivais a lutarem um contra o outro enquanto andam nas estradas de Neo-Tóquio com aquelas motas brutalmente fixes. E é uma cena
com uma música que não parece não encaixa bem com a violência que estamos a ver no ecrã. É muito... Há ali uma dissonância onde eles estão-te a mostrar mais o ambiente e o mundo da cidade pela perspectiva daquela perseguição. Ok. E a perseguição tem lá no meio uma das cenas também mais icónicas do cinema, que é quando a personagem principal faz um slide com a moto e trava de lado. Sim. Que essa cena já foi... Fumo. Não é o fumo, é quando ele para de lado. Sim, mas o fumo das rodas. Sim, tu vês o rastro das rodas no chão. E essa cena já foi copiada dezenas de vezes. É brutal. Mais perseguições de motas. Eu tenho umas quantas. Diz. Eu tenho uma que eu adoro, é do Tron. Do remake do Tron. Do remake, não do primeiro. Também no primeiro sim, mas é um filme fantástico para o que está a fazer. Ok. Mas as perseguições daquelas motas dentro do mundo do Tron, dentro daquele mundo paralelo, são fantásticas. A luz, os contrastes, o preto com o azul muito, muito brilhante e o laranja muito brilhante, e a deixarem um rasto de luz, uma parede. É uma cena tão específica de perseguição, uma que eu não tenho visto nas listas. Sim, é verdade. Mas que é uma das minhas preferidas. Sem dúvida. E outra delas, provavelmente a minha perseguição preferida. Ok. Talvez a do Matrix Reloaded. Com a Trinity na moto. Que perseguição fantástica. Eles construíram uma autoestrada para filmar essa perseguição. Eu lembro-me de ver o behind the scenes do Matrix Reloaded e ser a coisa mais fantástica que eu alguma vez tinha visto. Absolutamente genial. O nível de produção que eles manteram para este filme. Genial. E a velocidade dessa perseguição, quando ela está a fazer slalom entre os carros. E a Carrie-Anne Moss fez muitos stunts para essa cena. Sim. Ok. Mas depois tens as cenas com os agentes a saltarem de carro em carro. A mistura dos gêmeos. Aquela figura, os gêmeos dentro do carro. Genial. Eu tenho uma perseguição de motas também. Diz. E vai geekar. Isto agora, preparem-se que eu vou me transformar em super geek. Super geek saia. A minha perseguição de moto preferida é de um filme de animação. Que é do Final Fantasy VII Advent Children. Vocês calaram-se. Não. Nunca viu o filme. Eu vi esse filme. Há uma perseguição de moto do Cloud e os irmãos que estão atrás dele. Isto também é inspirado numa secção do jogo do Final Fantasy VII que eu acabei. Não me estou aqui a armar, mas acabei. Com todas as matérias e weapons. Se houver algum geek do Final Fantasy VII, ele vai perceber o que eu estou aqui a dizer. Mas eu acabei esse jogo. E já no jogo havia uma perseguição de motas. Estamos a falar de um jogo de 97. E quando foi feito este filme, este filme é de 2000 e poucos, eles decidiram incluir uma versão atualizada disso. E está uma sequência de ação. Eu estou a ver agora, tem cerca de 5 minutos a perseguição de moto, e onde é desafiado todas as leis da física, gravidade, espadas enormes voam, metralhadoras. Portanto, para mim continua a ser a melhor perseguição de moto alguma vez feita, e eu acho que isto foi, inspiraram-se no Matrix. Vocês estavam agora aqui a falar e está muito semelhante à Trinity a fugir. Eu estou a rever agora as imagens e faz lembrar muito o Matrix, muito mesmo. Pronto, era só este momento super geek. Volto agora a ser o Rui. Muito geek e muito boa adição aqui à compilação. Eu não me lembro bem dessa perseguição, vou ter de ir ver outra vez. Está ótimo.
E eu sei que nós estamos sempre a voltar ao Missão Impossível Fallout, mas o raio do filme também tem uma grande perseguição de motas por Paris. Entre ele e ela. Sim, sim, exatamente. Exatamente. Que acaba com ele a atirar-se contra um carro com uma violência. Com uma velocidade, sim. Eu acho que eles estão a tentar matar o Tom Cruise com os filmes. Sim. Ou pelo menos... É por causa da cientologia. Talvez. Muito bem. Gostei. Mas pronto, mais perseguições de motas antes de passarmos para o prato do dia. Acho que podemos passar para o prato Vamos do dia. já Vamos passar passar ao para o prato. prato do dia. Vamos passar às grandes perseguições de carros, que é o que nos trouxe aqui hoje. Mas antes disso eu quero-vos perguntar para vocês o que é que faz uma grande perseguição de carros. O que é que uma grande perseguição tem de ter para vos dar aquilo que vocês querem? Bons pontos de câmara, boa edição, música a condizer, aquela sensação de risco, ou seja, não fazer do condutor um cena, mas também entendes? Aquele equilíbrio bom entre, ok, isto é plausível, nada Michael Bay ou Fast and Furious 8, estás a perceber? Gosto de perseguições com carros comuns, entendes? Ok, queres ir ver um Audi e um BM perseguindo, mas eu gosto de ter tipo um Clio e um Peugeot 207 atrás e gajos a conduzirem aquilo a sério. Pá, acho que é giro. Gosto de ver um carro comum, um carro que eu guie. Entendem? Eu acho que quem viu o Transporter, obviamente que eu estou a referir-me aqui ao Transporter, que acho que é um Audi A5. É sempre. Eu não sou expert em carros, ok? Não sei se está aqui alguém a ouvir. Não é um Audi A5, é um Audi 5. Eu não sei, ok? Parece que é um Audi A5 que ele guia sempre. E o Transporter 1 novamente sofreu do síndrome do Fast and Furious. Porque à medida que os Transporters foram vendidos, acho que há aqui uns 3 ou 4, não? Acho que sim. Eles começaram a dizer, bem, vamos começar aqui a inovar. E há uma cena de um Transporter que ele faz um loop com o carro, portanto faz um rotativo com o carro e consegue com que a parte de baixo do carro passe num gancho que lhe arranca uma bomba debaixo do carro. Epá, foi isso que eu disse, ok, já chega. Eu gostei muito do primeiro. Mas pronto, acho que o que faz a perseguição boa, acho que é isso. É ser algo que é plausível, com uma boa edição, com uma música ali a condizer, mas que não interfira com os sons dos carros a derrapar. Não gosto de ver pessoas a morrer na perseguição, não gosto de ver alguém a perseguir e a matar pessoas, tipo a GTA. Gosto de ver saiam da frente. Epá, e é isto. Eu concordo a 100% com tudo o que disseste. Acho que as perseguições são muito a nível de som. Acho que o som é importantíssimo para uma boa perseguição. Como disseste também com a música, mas também há perseguições sem música de todo, só com os sons dos carros e tem um impacto fantástico. Também disseste, portanto, os movimentos de câmara, são esses elementos que fazem uma boa perseguição. E, muito importante também, tem que fazer sentido dentro do filme ou da série que estão inseridas. Não pode ser só, vamos fazer uma perseguição porque é o que estava na nossa folha de produção para fazer hoje. Exato. Não, tem que ser... Tem de contribuir para a narrativa. Exatamente. Tem que contribuir para a narrativa, exatamente. Não é só porque eles precisam de ir do ponto A para o ponto B e agora vão conduzir muito depressa entre o ponto A e o ponto B. Portanto, acho que são os fatores perfeitos para fazer uma boa cena. Eu fui pesquisar um bocadinho e encontrei nos meus... É o pastime preferido do Gui. É ir para a internet ler artigos da Wikipédia. Eu consegui encontrar um gajo no YouTube que é ainda mais pretencioso do que eu, que é o Patrick H. Willems. Ele tem uma série de vídeos sobre cenas de ação. E ele tem um vídeo muito giro só sobre perseguições, onde ele
de um ponto de vista de cinema, ele diz que uma perseguição tem de ter 4 coisas muito bem feitas. Tem de te mostrar sempre o que é que está a acontecer ao carro, qual é a relação entre os 2 carros, ou os carros que se estão a perseguir, portanto tens de ter sempre uma boa noção da geografia da cena. Onde é que, qual é a distância entre os 2 carros, qual é a posição que eles estão relativamente aos obstáculos à volta deles. Eles têm, o filme tem de te mostrar o que é que está a acontecer. Sim, tens de ter um plano geral, Exatamente. de certa maneira, da cidade. Não Da cidade, mas um plano assim mais geral. Tu tens de das perceber, ruas. tens de perceber o trajeto deles. Sim. O trajeto dos carros. E tens de perceber muito bem os obstáculos. Tudo isto para poderes antecipar os perigos que vão haver na perseguição. Para a própria cena começar a criar tensão do que é que pode acontecer e escalar o perigo da cena. Isso é muito engraçado. E para isto tens de mostrar as reações das pessoas, tu tens de mostrar os atores em pânico, Sim. assustados com o que está a acontecer. Sim. Porque para mim, aquilo que uma grande perseguição tem de ter tem de parecer perigosa. Sim, sim. Tem de ser... The stakes have to be high. Exatamente. Yeah, é vida ou morte. Exatamente. Porque eu acho muito giro tu teres dito isso, Rui, porque é muito tu relacionares-te com o que está a acontecer. E se tu conseguires imaginar, eu podia estar a conduzir aquele carro àquelas velocidades com este perigo todo, aí sim a tua excitação... E a experiência fica aumentada. Exatamente. Sim, não quer dizer que eu conseguisse fazer o que ele está a fazer. Só estou a dizer que eu já guiei um Clio, já guiei um Peugeot. Eu gosto de ver um carro que eu me identifico, estás a ver? Eu gosto de estar ali, isto podia acontecer, eu podia ser um espião internacional. Exatamente. E ter a máfia atrás de mim. Dia-a-dia. Naquele momento, eu estou a viver a personagem, não é? Mas é essa identificação e a eficácia do filme a pôr-te dentro dessa situação que faz com que uma cena de perseguição seja tão mais intensa. E vou agora então perguntar-vos, falem-me das vossas cenas de perseguições de carros preferidas. Oh my god, tantas. Eu acho que a primeira vez que eu notei na perseguição como sendo aquilo que mais me surpreendeu num filme foi o Ronin. Eu adorei o filme. O Ronin eu não me recordo, é do Luc Besson. Acho que não. Quero dizer... Eu adorei o argumento, acho que aquilo o filme é de 98, salvo erro. E tem uma eu acho que é do Friedman. É. Não é isto. Eu lamento imenso que eu não sei isto de cor, eu já disse. Eu sou bom a lembrar dos inícios dos filmes. O Ronin é de 98, com o Jean Reno. É com o Jean Reno que normalmente trabalha muito com o Luc Besson. Mas o Ronin é de 98 e tem o Robert De Niro, que eu lembro isso perfeitamente, e é de um indivíduo que é o John Frankenheimer. Exatamente. John Frankenheimer, que é realizador também de outros filmes com o Robert De Niro. E eu recordo-me plenamente de uma perseguição de Paris, porque o filme eu acho que se passa inteiramente em Paris. Ou se não, acho que sim. Há uma parte em que é. E eles têm uma perseguição, eu acho que o tempo é muito grande da perseguição. E sei que é entre Audis e BMWs, pronto, já voltamos outra vez a esta questão. E eu acho que até o que me impressionou mais na perseguição foi que eles guiavam naquelas ruas de Paris, que aquilo não cabe lá um alfinete, e eles guiavam aqueles carros enormes no meio daquelas ruas, e sem baterem em absolutamente nada. E a perseguição, eu acho que foi a primeira vez que eu vi um filme, acabei o filme, e o que me veio à cabeça foi: que perseguição de carros! Porra! Nice. Eu para mim continua a ser a preferida. Sara, Interessante. E tu? Olha, eu tenho uma que bate para mim a do Matrix. Ok. Lembrei-me agora, assim de repente. E essa é uma afirmação corajosa. É bastante. Children of Men. 2006, do nosso amigo Alfonso Cuarón. Yes! Pimba! Eles têm a cena, o plano de sequência, o plano de sequência. Sim. Pronto, para mim. Eu acho que foi o plano de sequência que começou toda a febre dos planos de sequências
que vemos agora na televisão e no cinema. Eles têm uma perseguição entre um carro onde estão as personagens principais e motas que estão a perseguir o carro. E isto foi... Grande parte disto foi filmado mesmo a acontecer. Claro que eles tinham green screen e isso tudo para fazer parte do cenário, mas eles montaram mesmo um apetrecho em cima do carro e filmaram mesmo com a câmara lá dentro, a câmara a mover-se entre os personagens todos, porque estão 5 personagens dentro do carro. Sim. E então a câmara está a seguir as reações destes personagens todos e a sensação de perigo é imensa. Pronto, spoiler alert, morre uma personagem nesta perseguição, mas é fantástico porque tens motas, imensas motas, pronto, para aí umas 5 ou 6 a perseguir o carro e é tudo um plano, é sempre o mesmo plano. É absolutamente fantástico. Que mestria de perseguição. Eu lembro-me dessa cena e sim, era uma tensão. Que tensão, sentia que não conseguia respirar durante aquilo tudo. Porque a cena não para, porque é um plano de sequência, nunca te dá momentos para descansar, para respirar fundo. Não. É impressionante, sim. Eu lembro-me muito bem dessa cena. Muito intenso. Olha, estávamos a falar há bocado dos filmes do Batman. Sim. No The Dark Knight, que é o filme com o Heath Ledger fazer de Joker, a cena de perseguição nos túneis que depois passa para cima da cidade. Sim. Onde eu acho que eles estão a transportar, estão a levar, não sei se é o Harvey Dent do ponto A para o ponto B. Sim. E o Joker, o Joker dirige a caravana para os túneis e depois aparece num caminhão ao lado do transporte da polícia. Exatamente. E começa a disparar mísseis para o raio do transporte da polícia. E depois quando chegam à superfície aparece o Batman de bota. Sim. E há aquela cena espetacular com o Joker no meio da estrada e o Batman a ir contra ele. É o que ele faz. E o Joker a dizer, hit me. Eia, meu. Que intensidade. Intensidade. Sim. E é um filme onde tu não esperarias automaticamente ver uma grande cena de perseguição no filme do Batman. Não, nada. E no entanto... Mas tem os... os automobiles for it. Sim, é verdade. Tem os veículos do Batman As são... gadgets, sim. Os brinquedos dele. Eu tenho montes de filmes para falar, portanto, interrompam, por favor. Claro. Digam-me, falem-me de mais cenas. Epá, e agora eu imagino que eu vou falar alguma coisa que tu também vais andar a falar. É o que eu te digo, pá, eu perseguições nunca foi uma coisa que eu ligasse assim tanto. Lá está, marcou-me esta precisamente por ter sido original, por ter sido uma coisa mesmo muito bem feita. Epá, e acho que ultimamente, sinceramente, houve um declínio dos filmes da ação, se calhar a época de ouro que tivemos foi a década de 90, ali início do milénio, não? Sim, concordo, verdade. Não temos tido assim grandes... Existe os super-heróis tomaram conta da coisa. É que agora eles voam, sei lá, agora é complicado andar-se a seguir em carros, não é? Sim, olha, só dando uma menção muito rápida a uma perseguição num filme de super-herói, uma perseguição no Black Panther. Pois é. Perseguição gira. Bem visto. Bem visto. E é uma grande perseguição. É uma grande perseguição com a Shuri a conduzir o carro, mas ela não está fisicamente lá. E o Black Panther mais uma vez a saltar de carro para carro. E depois no fim a Okoye a fazer surf rua abaixo numa porta de carro. Sim. Mas indica-nos lá os filmes, o que tens aí, pá, a gente vê, pá, é que assim, provavelmente eu já os vi, entende? Só que pá, não me estou a recordar de perseguições que me tenham marcado assim tanto, sabes? Vamos falar daquela que é para mim, talvez, não é necessariamente a minha preferida, mas talvez a cena de perseguição mais intensa que eu conheço,
que é do Death Proof. Yes! Do filme do Tarantino, 2007. Já sei. Que ele fez o filme juntamente com O Double Robert Feature, Rodriguez, sim, foi o... Sim, o Double sim, Feature, sim, exatamente, do yeah. Grindhouse. Yeah. E esta cena final, que é a última cena do filme, é uma grande perseguição, É fantástica. onde uma das raparigas amarra-se ao capô do carro. Sim. E depois a personagem do... Ai, como é que ele se chama? Está-me a dar uma branca estúpida. É o Jack Russell, caraças, não é Jack Russell, Yeah. isso é um cão. Kurt Russell. É o Kurt Russell, Jack Russell é um cão. Jack Kurt Russell. Jack Russell é um cão. Kurt Russell. Pedimos desculpa, Kurt Russell. É um Jack. Adoro. Essa cena tem uma brutalidade. Não, e é fantástica porque se vira. Porque é uma cena que dura imenso tempo. Pois é. Ele está a persegui-las a elas por metade do tempo, e é imenso tempo, e depois É o resto do filme é o Sim, contrário. exatamente. São elas a persegui-lo a ele. Ah pá, e é, a sério, é o final mais satisfying de qualquer filme, eu acho. Completamente. É tipo, yes, you die, motherfucker! Epá, mas sobretudo porque são muscle cars. Yeah, São aqueles aquele muscle cars. aquela americanice, né? Yeah. Opa, Com os sons, esses têm uns o sons. som daqueles motores, eu não percebo nada de carros, não Também tenho não. entusiasmo nenhum particular Nem por eu. carros, mas aqui, o som daqueles motores, epá, quase me convence a interessar-me por carros. Yeah. Esse filme, o Death Proof, é muito, muito inspirado num filme de 1971 chamado Vanishing Point. Sim. Isto diz-vos alguma coisa? Não. É um filme clássico, também é um filme de muscle cars. Eu vi o filme só porque fiquei tão fascinado com o Death Proof quando saiu, que fui à procura das referências e vi este filme. E o filme é basicamente uma perseguição do princípio ao fim. O filme não é muito grande, tem para aí só 1h30, 1h40, se não me engano, mas é daqueles filmes dos anos 70, muito introspectivos, muito de gajos Sim, a fumarem sim. droga o tempo todo. O filme tem umas sequências muito de sonho, quase, que não é, mais uma vez, não é o que tu esperarias para um filme de perseguição. Mas é muito claramente, vê-se perfeitamente os paralelos entre este filme e os filmes do Tarantino. Há outro que eu adoro, que também é uma perseguição do princípio ao fim, que é o Duelo, também de 1971. Este nome diz-vos alguma coisa? Este não. Não, este não. É o primeiro filme do Spielberg. Oh! Olha que fixe. É o primeiro filme do Spielberg, Duelo, de 1971, e é uma história de suspense em que um homem está a ser perseguido por um caminhão gigante durante o filme inteiro nas estradas no meio dos desertos americanos. Damn! Epá, o filme cria tensão e suspense o filme inteiro. Nunca te deixa descansar, é impressionante. Yeah. O meu pai mostrou-me este filme quando eu tinha pai 8 ou 9 anos e eu fiquei com medo de caminhões grandes e pretos durante anos. Yeah. A sério, é impressionante, porque o filme tem um orçamento muito abaixo, foi filmado nos mesmos 5 km de estrada para a frente e para trás, é um testamento à mestria do Spielberg em edição e realização. É impressionante. Damn, boy! Sara, Olha, eu quero mencionar outra das minhas preferidas, porque o que eu me estou a perceber é que há imensas cenas de perseguição. Eu que também não sou fã de carros, nem motas, nem nada, não faço absolutamente ideia nenhuma. Eu adoro perseguições. aparentemente Adoro perseguições. A cena de abertura do Drive. Sim. Portanto, estamos a falar do Drive de 2011 com o Ryan Gosling. Exatamente. Yeah. Eu lembro-me em particular dos silêncios dessa cena. Sim. Ele parado no carro, ele vai fazer uma... Ele está a ajudar, ele é o condutor num assalto a um banco. Sim. E ele está a ajudar os assaltantes a fugirem da cena do crime. Que tecnicamente não será uma perseguição, I guess. É porque ele está a ser perseguido pela polícia. True. Ele está a tentar perder a polícia. Pois é verdade. Já não me lembro
em particular da cena, mas só sei que a emoção com que fiquei daquele personagem, daquele silêncio daquele personagem, ele não diz nada e é só ele e o carro. É tão imponente a figura dele com o carro. Essa cena é brutal porque no início do filme é talvez a perseguição mais diferente destas todas que nós tivemos aqui a falar, porque nós até agora temos estado sempre a falar de velocidade e brutalidade e violência e esta cena não é nada disso. É muita calma, é muito... Tu sentes o perigo, mas de uma maneira diferente de todas as outras cenas. Sim. É quase... É um perigo que está lá longe. Tu confias neste personagem. Exatamente. É uma perseguição introspectiva, se isso é possível. Mas ao mesmo tempo cria-te tensão, portanto abre-te logo o filme com uma cena de tensão muito intensa, estabelece-te o tom para o resto do filme e apresenta-te a personagem do Ryan Gosling sem ele nunca dizer nada. Só nessa função dele. E a maneira como a cena está estruturada, tu aprendes imenso acerca da personagem e até da personalidade dele só pela perseguição. É fantástico. É fantástico. A luz nessa cena é genial. Quero falar talvez de um dos filmes que usa perseguições de uma maneira mais original, que é o Baby Driver, de 2017. Ai, eu adorei. Atenção, não é? introduziu um elemento bom às perseguições. Eu nunca vi um filme usar a música como elemento. Epá, aquilo é um bocado difícil de explicar, não é? É tão presente. Não é, Rui? É que a música é incorporada como se fosse um elemento, como se fosse a iluminação de uma cena. Epá, é difícil de explicar, mas eles conseguiram incorporar as batidas das músicas, o ritmo da música, durante a perseguição. Não é? A música funciona, a música nesse filme funciona como metrónomo. Está a manter o ritmo do filme, está a manter o ritmo das cenas, que é exatamente o oposto do que tu costumas fazer. Tu adaptas a música ao teu filme, não adaptas o teu filme à música, mas foi isso que eles fizeram aqui e é brilhante. É uma execução fantástica e provavelmente as perseguições mais divertidas e no cinema, pelo menos que eu me lembro, são muito positivas, de certa maneira. Sim. Mas há perigo iminente, só que são muito positivas. É badass de uma maneira fun. Se faz sentido. Sim. Concordo. Eu ficava triste se não mencionasse isto. O Blues Brothers, 1980. O original com o original, Belushi, sim. Com o Belushi e com o Dan Aykroyd. Exatamente. Que tem uma das cenas de perseguição mais tolas e cómicas e exageradas que eu me lembro, porque o filme começa, o filme não começa, acho que é uma das últimas sequências do filme, onde às tantas tu tens 10 carros da polícia empilhados uns em cima dos outros. É a cena mais ridícula que eu me lembro. Já não me recordo, eu sei que vi esse filme, esse filme é mítico. Eu acho que houve um remake. Houve, eles fizeram um remake. Foi grande espada, não foi? Não foi. Eu quero, antes de chegarmos ao último grande filme de perseguições, acho que os cinéfilos iam zangar-se connosco se ouvissem o nosso podcast. Temos de mencionar o Bullet e o French Connection. Sim. Mais dois filmes clássicos. O Bullet inicia essencialmente aquilo que são as perseguições de cinema modernas, com o Steve McQueen, que era um fã de... Steve McQueen era isso, não é o Paul Newman. O Bullet passou que é uma edição especial de um Ford, não é? Um Ford GT. Não acho que sim, não sou expert em carros. Mas sabes? Mas sei porque vai sair um filme agora a falar disso. E eu vi o trailer do novo filme. Tu sabes que vai sair um filme sobre esse filme? Não sabia. Interessante. Eu acho que o nome é Bullet. Ok. Acho eu. Mas ele conduz um Ford Mustang GT de 1968, eu fui ver. É isso mesmo. E é uma cena de perseguição de 10 minutos que basicamente mudou as perseguições no cinema daí para a frente. Todas as perseguições que vieram depois do Bullet devem ao Bullet a sua existência. Sim. E o Steve McQueen é conhecido pelas perseguições.
Yeah. não é? É um, Yeah. um enorme, pronto, marco da carreira dele. Sim, São as perseguições de carros. ele fazia força para os filmes onde ele entrava ele poder conduzir um carro. Yeah. Exatamente. Estava no contrato. Desculpa lá, vai ser, é o Chasing Diz. Bullet. É Ok. um biopic sobre o McQueen. Ok. E Fixe. o tema do filme é mesmo o Bullet. Ok. Yeah. Nice, temos que. Mete na ver lista. esse. E finalmente, talvez uma das melhores perseguições de sempre. O Mad Max Fury Road 2015. Aí, como é que eu Yeah. não lembrei disso? Ei, que estupidez. É tão claro. É que- Esse filme é o perfeito exemplo de uma perseguição. Que Yeah. o filme inteiro é uma perseguição. Exatamente. É, Yeah, exato. se O bem filme, eu vou o dizer filme uma é coisa. a perseguição. Eu vou dizer uma coisa. Eu gostei muito do filme justamente porque eu acabei a perseguição na altura em que ela acaba. Se nós formos analisar a perseguição, eles fizeram uma linha reta até um sítio e depois voltaram para trás. Yeah. E eu achei assim, isto não faz muito sentido. Que eles voltaram pelo mesmo caminho. Eles foram para a frente e voltaram para trás. E voltaram exatamente ao mesmo sítio. Yeah. Spoiler alert! Spoiler alert! É giro que nós tivemos sempre a falar aqui de perseguições do ponto A para o ponto E. Esta é uma perseguição do ponto A para o ponto B para o ponto A. Yeah. Voltamos às origens. Pá, mas o Fury Road. Está um nível de loucura esse filme. Yeah. Deus. É o George Miller finalmente com dinheiro e a fazer tudo o que ele quer fazer. Yeah, completamente. Meu. Há uma violência, uma brutalidade naquelas cenas, a começar já pelo exagero que os carros são. Os carros são fantásticos, o design dos carros. Yeah. Aquilo são carros barra máquinas de destruição. Essencialmente, sim. E é muito interessante ver uma perseguição onde os carros são a arma. Exatamente. Porque isto é como se fosse quase um espadachim entre dois... Sim. Uma pronto, luta de entre espada dois irada. personagens, exato, mas com carros. Yeah. É um Destruction Derby que está ali a acontecer. Yeah. Mas as cenas em que. O detalhe dos miúdos que vão a conduzir os carros, os War Boys, Sim. War Boys, A sim, gri- sim, sim, sim. a gritarem Witness me! Quando se suicidam ritualmente. Eia meu, que espetáculo! Yeah. Que espetáculo! E muito bem filmado também. Brutalmente obviamente. bem filmado. E a maneira como eles filmaram, porque aquilo tens uma mistura muito boa de efeitos práticos, onde os carros estavam mesmo lá e tu tinhas mesmo gente a saltar de carro para carro em varas. Ia com caraças, E depois o trabalho de CGI à volta para o cenário, para o fumo, para a luz, para a atmosfera da cena e sobretudo quando eles entram na tempestade de areia. Sim. Sim. Que intensidade. Sim. E é engraçado porque nós estávamos a falar e tu mencionaste que normalmente muitas das perseguições, a maior parte das perseguições são assim na cidade, não em mar aberto. Sim. Assim, pronto, em Ruas apertadinhas. ruas apertadinhas, exato. Para teres o efeito dos obstáculos e daquele perigo que eu estava a dizer. Aqui é campo aberto, é o deserto. É verdade. Os obstáculos são os próprios carros e pronto, entre si. Yeah. É engraçado. É muito giro, sim. Nunca tinha pensado nisso. Pronto. Que filme tão espetacular. É mesmo genial. Eu gostava de ver outra vez, só vi uma vez no cinema e acho que sem dúvida que preciso de ver outra vez. Yeah. Rui, mais perseguições? Epá, é o que eu digo. É o que eu estava. Está a acontecer o que eu estava à espera. Tu começas-me a falar em filmes e eu digo epá, essa! Claro, aquele. Epá, é o que eu digo. Epá, o Ronin, que eu estava a dizer, aquele único filme que eu me lembro exclusivamente disso. Agora, perseguições realmente. Mad Max foi a última grande perseguição que eu vi. Assim, Não, mas eu- de carros, pá. Epá, mas digo uma Não, coisa, mas- acho que é uma coisa, é um artifício muitas vezes é usado nos filmes, muitas vezes sem nexo nenhum, só para acrescentar a ação. Epá, já assisti perseguições que eu não me lembro minimamente dos filmes que as perseguições não acrescentaram
absolutamente nada. E estou-me a tentar lembrar de mais uma. Eu queria dar um mau exemplo, mas não me recordo. Queria estar Olha, assim, mau estava a dizer esta? É horrível. Um mau exemplo é a perseguição no The Rock, do Michael Bay. Aquele filme com o Nicolas Cage sim. e o Epá, Sean Connery. pois. Sean Connery. Que é uma daquelas perseguições que basicamente quebra aquelas regras todas que eu tinha dito ao Yeah. início. Tu nunca percebes, a maior parte da perseguição tu estás a ver os carros a andarem para ti. Portanto, nunca percebes para onde é que eles vão. Nunca percebes onde é que estão os carros um em relação ao outro. Só tens aqueles planos que o Yeah. Michael Bay gosta, que é assim de baixo, a ver o pneu do carro. Sim. A perseguição não parece uma perseguição, parece uma publicidade a carros. Oh, damn. Eu se calhar tenho uma última, uma Ok. menção Sim. honrosa. Vamos acabar com a tua menção ao Força. então. O Speed. Como é que nós esquecemos do Speed? Que estupidez! Estás a ver? Tu Estás a ver? salvaste isto. Pá, eu vou fazer uma coisa. Tu há bocado andaste a falar em barcos e eu lembrei-me disso. O Speed 2, que é um Pois mau é. exemplo. Que é um péssimo Yeah. exemplo. Vamos... True, E depois assim, se calhar vou falar num, mas depois varreu-se-me. Pronto, lá está. Mais um filme que real foi é de 94, com o Keanu Reeves. Yeah. O... Quem é O Dennis Hopper o e mau? a Sandra Dennis Bullock. Hopper. Exatamente. E é uma grande perseguição, que também é o filme todo a perseguição. Epá, eu acho que foi dos primeiros filmes em que eu me recordo muito bem dos meus amigos comentarem a perseguição, dizer, epá, aquilo num autocarro não dá aquele salto. Mal sabiam eles do que é que o futuro do cinema lhes reservava, porque naquela altura isso já foi visto como algo completamente inconcebível. Hoje em dia isso é algo corriqueiro, não é? Um autocarro a andar a completamente. saltar assim. Yeah, sem dúvida. Mas pronto, deixem-nos então nos comentários quais são as vossas perseguições preferidas. Que perseguições é criminoso nós termos esquecido de mencionar aqui hoje? Perseguições entre pessoas, Perseguições de carros, de motas, de aviões, animais. trotinetes, aquilo que vocês quiserem. Yeah. Rui, muito obrigado por ter estado Nada, aqui connosco. sempre às Obrigada. ordens, meus caros nerds amigos, pá. É tão bom. Onde é que o pessoal te pode ir ver? Em Itália que eu vou de férias. Vais para onde? Vou para a Toscânia. Vou para a Toscânia, Cinque Terre, vou a Roma. Vou passar em... muito vou passar em Barcelona, vou para o sul de França, Saint-Tropez, mas Saint-Tropez é só olhar, estás a ver? Estou lá, encosto o carro e digo, ok, muito giro, e sigo em frente. Yeah. Mas basicamente vou ver Roma, vou ver o Coliseu de Roma, que nunca vi, vou comer. Tenho mesa reservada num restaurante de uma série da Netflix de um italiano que é o Dario Cecconi, ou Dario qualquer coisa, vou comer uma bisteca. Oh. Vou comer bife à Florentina. Daquele que está no Netflix. amazing, Chef's Table. dude. Chef's Table, na Season 2, acho eu. Há um episódio que é um italiano, que é o Dario alguma coisa. E eu vi aquele documentário e disse, epá, eu gostava muito de ir aqui almoçar a este sítio. E Oh já my temos reserva, vou em Que casal. inveja. Em casal. Adoro Eu e a minha mulher em um isso. casal. E então vamos, pronto. Vamos. Oh, E é, man. e é bom porque eu arranquei dia 10 de agosto e está prestes a começar aqui uma greve ao combustível e é bom porque eu ir embora do país. Pronto, Yeah. depois. Ok, Portanto, Rui, agora é Ótimo. isto. diverte-te imenso nas Obrigado. tuas férias. Com muita Mais uma vez, pasta muito e- obrigado por estares aqui connosco. Sempre às ordens, meus caros amigos. É sempre um prazer. Eu fui o Gui, estive aqui com o Rui Yo! Tchau, tchau! e com a Sara. Tchau, tchau, pessoas. Fiquem bem e até à próxima. Bye.